Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam muito bem-vindos. Se a janela do Fluminense ainda não tá pegando fogo, até porque a janela não abriu, né? A gente tem já uma possível volta de um jogador muito querido para muitos torcedores do Fluminense e principalmente Luiz Francisco Zubeldia, né? A gente vai trazer essa volta aí, tem jogador saindo também, mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Vamos lá, gente. Se inscreve também. Quase 100 mil inscritos. Meus queridos, a informação. Primeiro vamos começar com a saída e depois com a chegada. Aí a gente consegue analisar um pouquinho mais, tá? Com um pouco mais de seriedade aqui. Mas falando sobre saída, quem está deixando o Fluminense recentemente, Felipe Melo trouxe uma informação sobre o Nino, né? E agora a gente tem o Fluminense caminhando o empréstimo do seu filho, né? Davi Melo para o clube uruguaio. Thiago, então você quer dizer que a informação que o Felipe Melo não tem nada a ver, não. Eu só citei que recentemente Felipe Melo, né, foi muito falado aí nos canais de Fluminense. E agora a gente tem o Fluminense ali que tinha renovado o contrato com o Davi Melo, agora emprestando o jogador, tá? O filho do Felipe Melo será cedido ao Central Espanhol até o final de 27. Então ele não fica aqui. Felipe Melo já tinha reclamado nas suas redes sociais do Zubeldia, né? Dizendo que o Zubeldia não deixava jogadores profissionais treinarem com profissional, né? Fazendo uma alusão ali ao que estava acontecendo internamente no Fluminense, que o Davi Melo estava separado do grupo principal, né? E tinha que treinar separado, e isso não estava agradando o Felipe Melo, né? Pelo menos é o que parece. E agora a gente vai ter ali a saída do Davi Melo ganhando uma oportunidade essa por empréstimo, tá bom, meus amigos? Então aí, segundo o GE, a gente tem a saída do filho do Felipe Melo, né? E eu queria saber de você, cara. Você viu ele jogar? O que que você achou? Né? Será que ele é muito parecido com o pai, né? Joga de volante também, né? Eu, sinceramente, não tenho como analisar o Davi, porque ele não teve tantos minutos, tá bom? Apesar da galera implicar com isso, né? De tipo assim, só tá aí porque é filho do Felipe Melo, não sei o quê. Eu não vou entrar nessa questão, né? Porque eu gosto de analisar campo e bola. Mas analisando campo e bola é difícil quando você não vê muito, né? Então, analisando campo e bola, tirando essa questão extracampo que é muito levantada nas redes, não deu. Não deu pra gente analisar. Tá muito a situação do Davi Melo, não. Mas é isso. Cara, deve ser muito difícil ser filho do Felipe Melo, hein? Pelo amor de Deus. Felipe Melo jogou muito, gente. Felipe Melo jogou uma barbaridade. Felipe Melo foi um grandíssimo jogador, né? Muita qualidade. Mas é isso. Boa sorte aí pro Davi Melo nessa nova trajetória. E que tem trajetórias e trajetórias. Olha quem está voltando para o Fluminense, senhoras e senhores. Ele mesmo, Lima. Meus amigos, Lima pode estar retornando ao Fluminense. Aí, rapaz, o que tá acontecendo, né? Bom, galera, o Lima não conseguiu se firmar lá no América do México, tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui? A gente tem aqui, Lima fez recente ali os seus 30 anos, né? E jogou poucos minutos, né? Lá no México, como você pode ver, jogou 12 partidas ali, mas assim, pelos minutos você vê que não foi titular, né? Se eu não me engano, ele foi pouco titular lá, né? Como no Fluminense também ele não era titular. A gente tem ali, o quê? Umas 16 partidas dele no México, tá? Com os números ali de um gol e uma assistência para um jogador que não é titular, para um jogador que é meio campista. Acho que, se eu não me engano, foi na estreia dele esse cartão vermelho aqui. Então, assim, a situação dele não foi muito boa, não, tá, pessoal? Pode ver os números dele ali em relação a destaque, não teve, né? Não teve além desse cartão vermelho ali. Se tu olhar os minutos, dá pra ver bem, né? Contra o Pumas aqui, 15 minutos. Contra o Pumas novamente, 11 minutos. Aqui contra o Atlas ele jogou um pouquinho mais, 30 minutos, né? 25 minutos aqui contra o Clube Leão. Então, totalmente fora dos planos ali do América do México, tá? E a informação tá aqui com os amigos do Netflu. Lima deve deixar, e deve mesmo. Tu vê pelos números, não vai ficar. Aí aqui, ó, Fluminense pode ter retorno do Lima. Segundo informações do jornalista Edgar
Morales, Lima pode ser a primeira saída do plantel após a chegada do Guilhermo Almada. O uruguaio assumiu o comando após a saída do brasileiro André Jardine. Vale destacar que foi o André Jardine que levou o Lima para lá, tá bom? E mesmo o André Jardine que levou o Lima para lá, o Léo Jardine não utilizou o Lima. Deixa eu tomar um café. Então, a gente tem, né, essa possível saída ali, porque o Lima ficou de fora da viagem de pré-temporada. Então acabou. Para a Espanha. Então a gente tem o América do México indo para a Espanha para fazer uma pré-temporada e o Lima ficou de fora. Então é isso. A diretoria analisa o encerramento do vínculo que tinha duração até o final da temporada com a opção de compra. O Lima não durou lá, nem no fim do seu contrato. Dá uma olhada aqui. O contrato do Lima com o América do México era até o fim de 26, o fim desse ano. Eles não aguentaram a metade. A metade. Ele foi para lá em fevereiro. Tá? Ele foi em fevereiro e no meio do ano mesmo já vão devolver, né? Lembrando que o Lima ali é gerenciado pelo Bertolucci, que se eu não me engano é o maior empresário, né, de jogadores aí do país, quiçá do planeta inteiro, né? Então é isso, o Lima deve voltar ao Flusão ali. Bom, galera, o que eu vi da galera questionando e falando sobre esse ponto seria mais um nome para segundo volante, né? Mas a gente precisa destacar que Zubeldia tinha Lima como seu 12º jogador. Apesar do Lima ter uma crítica bem grande de parte da torcida, né? Até porque eu acho que o Lima é mal escalado. Eu não consigo ver esse Lima volante ou esse Lima meio-campista. Lima de volante não marca ninguém. E Lima de meio-campista não faz nada, não cria nenhuma jogada. Quando eu via que o Lima melhorava, era quando ele atuava um pouco aberto, chegando perto da área. Aí o Lima chegava como um elemento surpresa e tudo mais, fazia os seus gols, né? No Fluminense, a gente tem o Lima lá em 2024 metendo gols, né? Como você pode ver aqui, ó. Lá em 2024 a gente tem o Lima metendo 7 gols e 2 assistências. Em 2023, 7 gols e 5 assistências. Então, assim, era aquele jogador que entrava e ajudava. Depois de 25, o Lima caiu muito de rendimento e vem caindo cada vez mais. E agora estará de volta muito provavelmente, né? Praticamente certa a volta dele. Tinha uma opção de compra, né, neste contrato de empréstimo, mas pelo que parece, o México não vai exercer. Então, assim, agora cabe a gente a tentar a apuração se Lima faz parte ou não dos planos de Zubeldia, tendo em vista que com o próprio Zubeldia ele foi emprestado, né? Talvez foi porque surgiu essa oportunidade. Mas eu lembro, eu posso estar totalmente enganado, gente. Minha mente não está muito boa, não. Mas eu me recordo do Lima ser muito utilizado pelo Zubeldia em quase todos os lugares no campo, né? Ele utilizava o Lima, na minha cabeça, erradamente, de meio armador, de segundo volante, né? E o Lima era o Lima. Uma coisa que não faltava no Lima, e a gente precisa destacar isso aqui com certeza, é que não faltava no Lima correria, entrega, sabe? Isso não faltava. Só que se eu não me engano, e eu queria muito lembrar vocês, que os últimos jogos do Lima, o Lima parecia até um pouquinho acima do peso. Vocês lembram disso? Meio lento, não mais conseguindo aquela desenvoltura que ele teve em 2023, em 2024, até porque, né, a idade chega para todo mundo, mas é claro que eu não acho que o Lima, 30 anos, eu não acho que seja, né, uma idade avançadíssima. Mas é isso, meus amigos. Agora é ver se o Zubeldia vai querer ou não o Lima. Então, vamos tentar ir atrás dessas informações, tentar ver qual é o posicionamento, ou o Lima voltará agora, nessa janela, e pode ser emprestado para uma outra equipe. Isso pode acontecer, né? Não necessariamente ele ficará. Só que a internet é a internet, né? E já vi uma galera falando, agora eu entendi por que vocês não querem o Arthur. Porque tá voltando o Lima. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Se esse é o motivo de não contratar o Arthur, porque vai ter o Lima como opção, parem as máquinas. O Lima já foi legal. Hoje em dia não cabe mais, gente. Hoje em dia não cabe, tá?
Na minha visão, você pode discordar, é o que eu falo, cara. Informação, eu falo, ó, isso aqui é informação, é isso. Agora, opinião, eu falo, dentro dessa informação, eu tenho uma opinião tal. Minha opinião, sinceramente, não muda nada na vida de ninguém. Agora, eu não apostaria as minhas fichas em Lima. Não mesmo. Mas acredito que o Lima não vai ter muito espaço, não, porque o Fluminense foi atrás do Alisson, o Fluminense tem o Nonato, que comprou, o Fluminense tem Hércules e Martinelli, que fazem a mesmíssima posição. Então, eu ainda acho que o Lima não tem vaga, não é nem por querer ou não o Zubeldia, mas por essa questão de peças que a gente tem atualmente. Se o Lima chegar, ele vai ser o quê? Quinta opção, sexta opção? Pô, essas opções já tinha que envolver a base, né? Mas também é algo que não é, né, envolvido, infelizmente. Então é isso, meus amigos. O Lima estará de volta muito provavelmente ao Fluminense no meio do ano. Se fica, aí é outros 500. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, você que chega aqui. Já tem um tempo que eu não falo isso, né? Mas você não esqueça. Você não é igual. Já tem gente que entrou nesse vídeo e meteu o pé. Mas você ficou até aqui, então você é diferenciado, top, magnânimo, sensacional. Muito obrigado, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.